A guerra no Kosovo terminou em 10 de junho de 1999, quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas em Nova York adotou a Resolução 1244, que encerrou formalmente as hostilidades que haviam cessado no dia anterior. 2 anos e meio antes, na noite de 24 de março de 1999, a OTAN começou a bombardear alvos na Iugoslávia, uma antiga federação formada pelas repúblicas da Sérvia e Montenegro. Foi a primeira intervenção da aliança da OTAN sem um mandato direto da ONU e a primeira a envolver pessoal militar da Alemanha. Foi tanto um precedente quanto a quebra de um tabu. Para a OTAN, porque não tinha um mandato da ONU, e para a Alemanha, por causa do envolvimento do país em uma guerra pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial. O objetivo da OTAN era forçar o exército iugoslávio a se retirar do Kosovo para evitar o deslocamento forçado dos albaneses do Kosovo que viviam na região e violações dos direitos humanos contra eles. O que levou à guerra do Kosovo e quais as tensões que estão surgindo nesse momento ao qual o mundo está a um passo da Terceira Guerra? A dissolução da Iugoslávia começou em 1991, quando Eslovênia, Croácia e Macedônia declararam sua independência. A Bósnia-Herzegovina seguiu o exemplo em 1992. A Sérvia posteriormente iniciou e travou guerras contra a Eslovênia, Croácia e Bósnia-Herzegovina. Apenas a Macedônia foi poupada das hostilidades. Os albaneses do Kosovo há muito tempo se engajavam em resistência não violenta. Eles eram liderados pelo escritor Ibrahim Rugova, que mais tarde defendeu a independência do Kosovo e se tornou o primeiro presidente. Em meio às atuais tensões entre Sérvia e Kosovo, sob responsabilidade de sabotagens e problemas envolvendo infraestruturas do país, Kosovo trabalhou arduamente nos últimos dias para restaurar o fornecimento de água e de energia após algumas explosões, diretamente contra um canal crítico no norte do país contra a infraestrutura de energia, que a capital Pristina denunciou como um ato terrorista da Sérvia. Enquanto Belgrado negou envolvimento e apontou o dedo para a liderança de Kosovo, a explosão intensificou as relações já tensas entre os dois vizinhos dos Balcãs. O ministro das Relações Exteriores da Sérvia, Marko Đurić, negou que ele disse serem alegações infundadas sobre envolvimento de Belgrado em um post no X no último sábado e sugeriu que o governo do primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, estava envolvido, sem fornecer evidências claras. A explosão aumentou as tensões entre os dois países dos Balcãs. O Kosovo, de maioria étnica albanesa, declarou a independência da Sérvia em 2008, quase uma década após uma revolta de guerrilha contra seu governo. Mas a Sérvia não reconheceu o Kosovo como um estado independente. As relações continuam especialmente desgastadas no norte, onde ocorreu a explosão, e onde a minoria sérvia se recusa a reconhecer a condição de Estado do Kosovo e ainda vê Belgrado como sua capital. Na verdade, desde 2022, vem ocorrendo diversas sabotagens. A explosão ocorreu por volta das 19 horas da noite na sexta-feira, perto da cidade de Vranje, em Zubi Potok, a 60 quilômetros ao norte da capital Pristina. O Conselho de Segurança do Kosovo, que realizou negociações de emergência no início do sábado, disse que suas forças armadas foram ativadas em alerta máximo para evitar ataques semelhantes. A segurança já foi reforçada após 2 ataques recentes, em que granadas de mão foram lançadas contra uma delegacia de polícia e um prédio municipal no norte do Kosovo, onde vivem sérvios étnicos. O Conselho de Segurança do Kosovo emitiu um comunicado oficial no sábado, declarando medidas adicionais para fortalecer a segurança em torno de instalações e serviços críticos, como pontes, estações transformadoras, antenas, lagos e canais. O primeiro-ministro do Kosovo, Albin Kurti, acusou elementos criminosos na Sérvia pelo ataque de sexta-feira, sem fornecer provas, declarando que aqueles que fizeram esse ataque não são apenas criminosos comuns. Isso é feito por uma estrutura bem organizada, que sabe muito bem que cortar água naquele local também afetaria a produção de energia. As tensões entre os dois lados vêm se escalando. A OTAN, que mantém uma força de manutenção da paz em Kosovo desde 1999,
condenou o ataque em uma declaração no sábado. Seu pessoal forneceu segurança ao canal e à área ao redor desde a explosão. Até o momento, a polícia do Kosovo deteve 8 pessoas suspeitas de participar do ataque, com cerca de 15 a 20 quilos explosivos sendo identificados e usados para danificar a infraestrutura crítica. A União Europeia e os Estados Unidos denunciaram a explosão e exigiram que os autores sejam levados à justiça. O chefe de política externa da União Europeia, Joseph Borrell, falou ao telefone com o primeiro-ministro Kurz para condenar o ato desprezível de sabotagem à infraestrutura civil crítica do Kosovo e pediu a todas as partes interessadas que cooperem totalmente com as autoridades do Kosovo. As relações entre Kosovo e Sérvia continuam tensas, apesar dos esforços da comunidade internacional para normalizá-las. Bruxelas e Washington estão pedindo a ambos os lados que implementem os acordos de Vučić e Kurti alcançados em fevereiro e março do ano passado. Eles incluem um compromisso do Kosovo de estabelecer uma associação dos municípios de maioria sérvia. Espera-se também que a Sérvia cumpra o reconhecimento de fato do Kosovo, que Belgrado ainda considera sua província. Esse incidente levará a um conflito de fato entre as partes? Não se sabe ainda. No entanto, as forças de paz internacionais lideradas pela OTAN, conhecidas como KFOR, aumentaram sua presença no Kosovo após as tensões no ano passado. Visite o novo canal Analytics dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do canal.